chegou um momento que eu me apaixonei por isso. Falei, não, é aquilo que eu quero. É isso que eu quero. E o poder também, e o cristianismo, eu vi algo, eu vejo algo na Bíblia, e quando falo isso até no próprio Cristo, você pode ver, ele tinha um poder imenso de influenciar pessoas. Sim. E ele não se estagnava em um local. E também não parava os propósitos dele naquele local. Ele, pô, cheguei em Samaria, lotei Samaria. Vou andar mais não, ficar por aqui. Não, vamos para Jerusalém. Vamos andar. E a galera que gostou, siga-me. Quer, siga. E vamos impactar mais pessoas. Então é por isso que o povo fala, Davi faz isso, tem a segurança, tem não sei o quê, tem anda de mototáxi, dirige ônibus. Eu quero poder fazer o máximo de coisas possíveis, primeiro, para mostrar que eu não dependo de viver do evangelho. Sim. Eu não sou coitadinho, irmão. Não sou rico, tenho que trabalhar como qualquer um, mas eu não sou coitadinho. Eu consigo trabalhar, tenho minha saúde, graças a Deus, e eu quero continuar assim, buscando pessoas que possam me arrastar a ser melhor, ou que eu possa arrastá-las a ser melhor. E no caso do senhor, o senhor tem 3 anos aí na caminhada. O senhor veio de uma família cristã. Qual a sensação do senhor quando o senhor começou, que toda religião, como nós do cristianismo, passamos por religião, apesar da maçonaria não ser uma religião, mas nós entendemos que há, sim, suas dificuldades. Sim. E principalmente quando fala em termos de abdicar de certas coisas. E pelo que o senhor tem falado aí no decorrer, o amadurecimento. E o amadurecimento, querendo ou não, ele é um tapa na nossa cara. Rapaz, quando eu nasci, minha família toda já era espírita, né? E eu frequentava, assim como você, né? Só que eu gostava de frequentar em certo momento, mas eu não conseguia me identificar totalmente com aquilo. Eu falo, Faltava algo, né? até hoje em si, eu frequento templos, mas eu não sou ligado a nenhuma religião. Eu sou cristão. Eu vou lá e tal, mas eu não me vinculo diretamente com nenhuma igreja. E curiosamente, com a maçonaria isso não aconteceu. Eu não me desvinculei depois de um tempo. Eu era, rapaz, eu era impulsivo. Eu, eu fazia muita coisa mesmo, como a impulsividade faz, sem pensar. Minhas emoções mesmo, eu deixava tomar conta. E isso era muito latente em mim. Eu sou muito emocional. A maçonaria, ela me moldou de um jeito que até traço de timidez que eu tinha muito, eu acabei perdendo. Você era tímido, né? Muito, muito. Não, era muito tímido mesmo. Tem o que, uns 4 anos que eu te conheço aí, já. Tem. Maria. Mas é isso. O Venerável Mestre, que é o presidente da loja, o anterior ao atual, Arley, ele me ajudou muito com isso. Sempre que eu, de algum jeito, vacilava na loja em alguma decisão ou posicionamento, ele me chamava a conversar. Ô, Bruno, eu acho que você errou nisso, eu acho que você errou naquilo. Até porque é o papel do Venerável Mestre fazer esse tipo de coisa. E ele nunca, por mais que tenha aberto a palavra na hora para corrigir em loja, ele nunca fez isso. E quando ele me corrigia, eu não me sentia corrigido. Ele só chegava assim, ó. A forma dele falar, né? Como se fosse uma orientação mesmo. E isso eu percebia meu erro, falando, nossa, vacilei. E aí eu pensava e tal, e isso me construiu como um bom maçom hoje. Eu parei de deixar minhas emoções tomarem conta de mim e começava, tipo assim, existe o que você quer e o que deve ser feito naquele momento. Existe a coisa que você faz para si e a coisa que você faz em bem da loja. Se alguma coisa aconteceu na loja que desestabilizou, bom, mas qual é o nosso objetivo? É fazer a loja crescer. Tirar, por exemplo, a loja de Ilhéus e trazer para Una. Então, para isso, a gente tem certas dificuldades e quando você entra num cargo de diretoria, que é um cargo de gerência, que eu faço parte hoje, por exemplo, a gente tem que
ver alguns conflitos acontecendo em loja, por exemplo, e chamar, meu irmão, vem cá, o que aconteceu? Bora aqui e tal, abafar esse caso aqui, ou pede desculpa aqui e tal. E então a gente acaba amadurecendo para resolver conflitos. E isso acaba afastando o seu emocional de certas horas, até porque quando a confusão é dos outros, você tem que ser o mais racional possível para você não acabar sendo injusto. E detalhe, e a pessoa que está em casa e entendeu que precisa de um convite? Você falou de trazer, de crescer e tal. Porque nós entendemos o seguinte, falando do meio evangélico. Hoje é fácil crescer uma igreja, teoricamente falando. Comparado com a maçonaria. Porque a igreja tem portas abertas, né? Você chegou, você quer fazer parte, você está lá, entra lá na igreja e tal. Da mesma forma, se você quiser sair dela, você se diz, não vou mais na igreja hoje e tal, parou, não sou mais crente daquele negócio, você parou. Né? E a maçonaria, como funciona? Você fala, eu não quero mais ser hoje. Bom, pra gente não existe esse maçom. Você é maçom a vida toda. E esses caras que se desligam e falam, eu sou ex-maçom, que não tem até podcast, essas paradas todas aí. A gente chama de irmãos adormecidos. Porque o meio iniciático da maçonaria, quando você ingressa na maçonaria, é como se tivesse uma vinda caindo dos seus olhos. Você começa a ver o mundo mais profundo do que você via antes. E uma vez visto essa verdade, você não consegue mais desver. Você vai tampar novamente. E aí tem isso. Mas para iniciar realmente, você precisa de um convite. Às vezes você está conversando com maçom e tal, e todo maçom sempre está apto a convidar mais gente. Isso. E a gente conversa e tal, às vezes um amigo seu só olha assim, rapaz, meu amigo seria um bom maçom, faz o convite. Mas também a pessoa também tem que demonstrar algum certo interesse. Mas a maçonaria sempre está em busca de novos adeptos, até para engrandecer o grupo, né? As ações sociais, etc e tal. E vocês falam, um exemplo, a gente pretende, hoje no UNA, então não há funcionamento em UNA. Ainda não. Não há templo, assim falando. A gente tem um terreno, a gente está querendo construir, mas hoje a gente se reúne em Deus. No caso, um exemplo, vocês já começam, hoje você já tem um terreno e tal, estão querendo construir, já começam com tempo próprio para não ter aquele transtorno de aluguel, mudança, tal, como funciona? Depende muito da realidade. Não são decisões políticas, né? Tipo assim, encontramos um terreno bom em Una, tá, a gente vai mudar. Mas vamos ver o meio termo, porque por mais que a loja seja de Una, tem irmãos de Itabuna e de Ilhéus. Então, nesse meio tempo também, a gente não quer que esses outros irmãos saiam da loja, porque a gente criou laços, querendo ou não, são quase membros fundadores, e uns são fundadores de fato. Então seria uma perda para a gente que doeria no final. Então toda essa politicagem de tirar de Ilhéus e trazer para Una, a gente precisa fazer com o máximo de fraternidade e empatia possível para que isso seja feito de um jeito que não gere alguma racha, alguma crise, alguma saída dentro da loja. Porque não é nosso interesse não, falar a verdade. Entendeu. Mas a gente, se achar um tempo aqui, um lugar para fazer um tempo aqui, nem que seja aluguel. Para todos que já estão ali na nem que seja aluguel também e tal, não tem problema não. O interessante de ter um tempo é você fazer as reformas, né? Mexer e tal na parte estrutural, botar os símbolos. Mas a gente pretende ter um tempo mesmo só nosso. Geralmente, por exemplo, hoje é comum a gente passarmos pelas cidades e vermos templos de diversos templos com placas e tal. E raramente você vê um templo maçom com identificação. Foi devido àquela perseguição que você havia anteriormente citado, ou é algo de vocês mesmos estar em secreto, ter essa privacidade? Rapaz, isso é interessante, porque quando você vira maçom e você sabe onde tem as lojas, você começa a ver mais as lojas. Por exemplo, em Ilhéus, exatamente ao lado da Câmara de Vereadores, colado, parede com parede, tem uma loja maçônica ali. Isso antes de você nunca tinha visto? Não. É sempre assim. De verdade, não. E eu indo para
para Itabuna, ali por baixo de Ilhéus, que é a loja onde a gente funciona, você tem símbolos assim na frente e tal. Mas, por exemplo, em Bicaraí, se você passa assim na frente da loja, é na principal, assim, no meio do asfalto, e você passa e você não vê. Aí, quando eu sei que lá tem um templo maçônico, você passa e já vê. Isso é interessante, porque eles não ficam assim, né, a igreja católica, tipo, uau, Isso, castelo. entendeu? É por isso que eu te falo que o exemplo. Você falando em Ilhéus, mano, nunca vi, velho. Você falou da Câmara de Vereadores, eu tô tentando lembrar aqui, pô, sinceramente. E Ilhéus deve ter, pelo menos, umas 5, 6 lojas funcionando. Você falou algo que me trouxe uma curiosidade. Normalmente, exemplo, você abrir uma Assembleia de Deus em Una. O normal é que seja para aquele povo, os maiores congregados é de Una. Sim. Abriu em Comandatuba, o maior congregado tá Una. Pelo que você falou, deu a entender que você já foi até em Bicaraí fazer parte das reuniões. Não, a gente tem visitações, né? Entre as lojas. Eu nunca visitei a loja de Bicaraí, ainda não, né? Pretendo visitar. Acho que visita sempre é importante. Mas no caso, exemplo, você faz parte da loja de Ilhéus, gente. De Una, que se reúne em Isso, Ilhéus. de Una que se reúne em Ilhéus. Isso. De Una, no caso, só tem você que vai para se reunir? Não, temos muitos irmãos aqui. Tem eu, tem meu pai. Você sabe aquela empresa que está abrindo aqui de benefício de açaí? Sim. A Nature do Brasil. Lá de cima, O dono é um dos sócios, né? Que é Silas. Ele é maçom também. Inclusive, eu e Silas, a gente faz parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pela maçonaria. Temos também Gabriel, Kevin, que trabalha lá no escritório comigo. Tem João Paulo Giliardi, que também é maçom. Tem muito maçom em Una já. Mano, e assim, você falando, vai abrindo nossos olhos. Porque a gente também... Não é de se mostrar, né, mano? Mas tipo assim, o evangélico também não é de se mostrar. Você não olha assim pra pessoa, não, que eu sou evangélico. Não, é verdade. Eu particularmente eu gosto. Eu tô aqui só olhando pra você, falei, pô, olhei o chaveiro, falei, não. Olhei a camisa, olhei o anel, falei, pô, é tudo. E eu tenho no meu carro também, símbolos da maçonaria. Eu gosto, de verdade. Me faz lembrar que eu tenho que agir sempre como maçom. Isso é interessante, porque você falou algo, por exemplo, se a gente passar e ver um carro quebrado, a gente é obrigatório E parar. a parar, para tentar prestar ajuda e tal. Mano, e quantas vezes nós, enquanto evangélicos, que trazemos, defendemos, né, o amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Inúmeras vezes a gente vê, passa um carro quebrado, a gente, não sou mecânico, entendeu? E passa, tal, aquele negócio todo. Às vezes vê um pedinte, obviamente também tem muitos pedintes aí que é descarado, né? Pra tomar cachaça. É pra tomar cachaça. Só que às vezes vê pessoas que realmente estão ali necessitadas de uma ajuda e a gente vira o rosto, se distancia daquele ambiente, daquele local, a fim de não ser atingido por aquele pedido de ajuda. Sim. Então, assim, algo que você falou, e isso tocou muito em mim, eu não falo em termos da maçonaria em si, eu falo em termos dos princípios, que são princípios esses que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, devemos ter, até para poder vivermos em uma comunidade melhor. Né? E algo que eu preciso perguntar ao senhor, estou aqui pensando em como fazer essa pergunta para o senhor. Pode fazer. Eu não sou... E mesmo sem interpretar mal, eu vou dar um jeito de ver qual seria a parte em si. Pode perguntar. Moral da história. Hoje é notório ver o preconceito que há com a maçonaria, e muitas pessoas até já interligaram ela diversas vezes, como a gente já falou aqui no Rio, a religiões malignas, podemos assim, simplificar. O senhor falou de ajudas e a gente não vê vocês se promovendo nessas ajudas. Não dizendo que vocês fazem para se promover, sim, entende? Rapaz, geralmente as instituições são perfeitas. Por exemplo, a maçonaria é perfeita.
a Assembleia de Deus é perfeita, o protestantismo todo é perfeito, o catolicismo é perfeito. Tem algumas pessoas dentro O ruim é eu que não presto lá dentro. É. que não. Então, a maçonaria prega que você não tem que ter vaidade, por exemplo. E até uma coisa interessante, porque eu tenho um irmão de maçonaria chamado Denis. Depois você explica que é vaidade, que o cara olha pro seu relógio, vê um relógio de ouro desse e fala, pô, aquele cara não é da vaidade, tá com o relógio daquele ali. Isso aqui foi minha mulher que me deu. Ela falou que eu tenho que usar as coisas que ela me dá todos os dias. Tá vendo? Inclusive, Use não. e amor, esqueci o escapulário, viu? Ó. Mas tá lá. E meu irmão Denis, ele fala uma coisa interessante, que quando eu escutei isso dele, eu concordei na hora. Isso aqui é um avental de mestre. Uhum. É um avental bonito, muito bonito. Tem um avental de venerável mestre, que tem, ao invés dessas flores aqui, são T's e tem umas bolas assim. Tem o do delegado distrital, que isso aqui já é uma cor diferente. É toda uma papagaiada diferente. Uhum. E ele falou que acha isso aqui errado. Ele acha que se deve começar assim, e quando você atingisse o mestrado, Todo você, branco. e eu concordo com isso, porque exclui a vaidade. Uhum. Então, qual foi a pergunta mesmo? Recapitulei, meu produtor. Você tá aí assistindo? Me perdi mesmo agora. Sim, foi tanta pergunta que eu lhe fiz. Primeiro, sim, acerca da autopromoção Ah, da pronto. religião. Vocês Sim. ajudam tal e... Então, o princípio norteador da maçonaria é você não ter vaidade. Você se libertar de qualquer tipo de vaidade, por mais que você seja grau 33 dentro dos que você antigo e aceita. Você é um eterno aprendiz. Isso a gente sempre fala lá. Por mais que você esteja no maior grau, na maior posição possível dentro da maçonaria, você ainda é aprendiz. E isso é importante porque, assim, hoje com o mundo digital que vivemos, mano, tudo que acontece é para se auto, é para autopromoção. Uhum. Ah, que eu tô aqui ajudando e que não sei o que, aqui a gente vem me impedir isso, aquilo, outro, faça você também. É bom mostrar que você está fazendo bem, é bom para que incentive mais pessoas a fazerem fazer isso. também, né? Só que tem muitas pessoas que hoje estão ajudando, não porque arde no seu coração o desejo de ajudar, de ver alguém melhor, Sim. de melhorar o dia de alguém, a vida de alguém. Mas eu preciso fazer porque vai me gerar conteúdo. Vai me gerar receita. Ou seja, o ideal daquela ajuda tem sido... Vaidade. Exato, literalmente isso. Tem sido a vaidade. Exemplo, tem pessoas que têm usado essas ajudas como meio de sobrevivência. Então eu não estou te ajudando, eu estou me autoajudando. Eu tô vivendo disso, né? Entendeu? Eu tô lhe ajudando porque isso vai me gerar receita para me viver bem, para me bancar os meus luxos. Então, assim, as coisas ela têm perdido o seu norte. E quando nós falamos isso, e o senhor até trouxe, isso vai além de religião, isso vai além de seita, isso vai além de tudo que possamos crer. E é algo que nós precisamos até quebrar esses paradoxos. Porque o que adianta bater no peito, agradar todo mundo, uma religião aceita, algo aceito, e tá fazendo essas autopromoções, e até acerca do que o senhor falou, até pedi para o senhor concluir já, tendo vaidade. Tem muitas pessoas que entendem que ter vaidade é ter algo bom, e não é isso. Eu até peço que o senhor explique e dá melhor que eu. O que é ser vaidoso? Rapaz, antes você falou uma coisa interessante. Você sabe o que gerou a preservação da nossa espécie como ser humano? Eu acredito... não. Pensei que você tinha falando da espécie humana mesmo. Eu já ia falar perseguição. Não, a parte social. A gente, por exemplo, somos o único animal que a gente consegue reconhecer outra pessoa sem nunca ter visto na vida. Porque você pode falar para mim as características e quando eu vejo a pessoa, é fulano de tal. E isso fez com que, por exemplo, a maior arma dentro de uma guerra é a informação. Então, esse senso cooperativo das pessoas que fez a humanidade chegar tão longe. E é justamente isso que o cristianismo também traz, a cooperação. Então, você tem que ajudar uma pessoa, porque tu tem que ajudar e acabou. É a vida, por exemplo, isso é interessante. Tem 20 mulheres num local, sentadas e tal, pode ser na pracinha. Se tiver uma criança, todas as mulheres ficam prestando atenção na criança.
Isso é uma coisa crônica da mulher. A mulher, ela tem essa necessidade de autocuidado com crianças. E a gente, como ser humano, a gente tem que preservar isso o máximo possível. Sempre com empatia. A vaidade, para o que você está perguntando, a vaidade é aquele egocentrismo meio narcisista. É você falar, por exemplo, você não vai entender isso aí agora não, porque seu grau é incompatível com essa sabedoria. E isso é ser vaidoso. Por exemplo, um mestre, quando vai tratar com um aprendiz, ele chega, meu irmão, eu acho que você poderia melhorar nisso aqui. Por quê? Porque fulano de tal, se você quiser até te empresta o livro, você vai entender e tal, que isso é assim, assim, assado. E aí, quando o aprendiz pode ler o livro e falar, meu irmão, eu não concordei com isso aqui não. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Mas para falar, rapaz, não é? Eu nunca tinha observado por esse lado. Essa vaidade que a maçonaria não quer que prevaleça. É aquele negócio, tipo assim, nossa, eu sou inteligente. Só eu ensino. Não é assim não. Inclusive, quando o maçom faz isso, ele está absolutamente errado em fazer isso. Eu ouvi uma frase, eu gosto muito dessas frases, esses bordões. Você pode olhar que até os quadros que eu tenho, eu trago um deles. Existir uma opção, tem um outro, existir a saída dos fracos, e aí vai indo. Então, assim, eu gosto muito desses bordões pelo seguinte. Uma vez eu ouvi um bordão que dizia que ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão tolo que não possa ensinar. Um bordão não falava todo, não falava outra palavra, mas ela é meia chula para usar, né? Ninguém é tão tolo que não possa ensinar. Ou seja, vai ter a lei natural é que o aluno aprenda com o mestre. Só que vai ter momentos que o mestre também aprenderá com o aluno. Sim. E isso aprimorará o seu ensinamento. Porque às vezes ele olha ali e aprendeu com aquele aluno, ele pode até dizer que não aprendeu, não manifestar aquele aprendizado ao aluno. Que geralmente é o que acontece. Sim. Mas aquilo ali vai mudar, vai gerar um impacto na forma de ensino dele. Com certeza. Porque ele vê que o ensino dele está sendo bom, mas que pode ser melhorado se ele usar aquela tática, aquilo que despertou. E quando a gente fala de aprendizado, não é nem daquele ensinamento laboral, de você estar falando, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. Às vezes até uma atitude que você faz desperta algo, um tirocínio na outra pessoa, e ela fala, rapaz, isso aqui tem que ser mudado. Isso acontece muito, eu particularmente falando, com o serviço de segurança. Eu coloco os meninos lá, eu sempre fico de homem extra. Sim. É para analisar o serviço do desempenho dos meninos? Também. É para ver se os caras estão mais no celular do que eu também. Mas esse não é o principal foco. Sim. Às vezes, eles naturalmente, eles chegam, olham um fio, um negócio e falam, poxa, se a gente adotar isso daí em todos os eventos que formos trabalhar, fazermos esse checklist e tal, fica bacana, velho. Se adotarmos essa forma aí. E eles não precisaram me falar nada. Só que, porém, o ato, a atitude de um deles, a ação de um deles, me mostrou que eu poderia melhorar. E hoje, assim, não somos a melhor, estamos longe de ser, estamos buscando isso. Mas hoje, eu que era o cara mais chato da equipe, hoje eu sou mais político. Cabeça sempre tem que ser. Entendeu? Hoje eu sou mais político, porque assim, os meninos é 8 ou 80. Você até presenciou isso, né? Você até presenciou isso. Então certo. Os meninos ou é 8 ou é 80. Tem que ser mesmo. E a pergunta que eu queria te fazer logo no início, por isso estou usando esse termo, cara, até para quem está em casa entender. Detalhe, pasmem-se. Hoje não mais, porque ele tirou esse privilégio de mim. Eu era o mais novo da equipe. Eu liderava eles. Só que, porém, eu era o mais novo da equipe. Até chegar ele tomar meu troféu. Tomar meu primeiro lugar, entendeu? Eu era o mais novo da equipe. Então, não está na idade. E é isso que eu quero perguntar para o senhor. O aprendizado, o ensinamento, eles exigem uma idade? Não, você tem que ter X anos para poder ensinar alguém. Rapaz, isso é muito interessante. Historicamente, tem os aprendizes lá atrás tinham que passar por uma certa quantidade de tempo, anos e anos mesmo.
Hoje tem um tempo mínimo, mas seria mais por questão de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, Que não daria pra você fazer aquilo em pouco tempo, para um aprendiz, por exemplo, virar companheiro, ele precisa ter uma certa quantidade de visitas, ele tem que fazer um trabalho. E quando você encaixa isso em uma loja onde tem uma porrada de pessoas, como é que você vai apresentar um trabalho? Por exemplo, hoje a gente acredita que a gente tenha 10 aprendizes. A nossa reunião é de 15 em 15 dias. Imagine aí. Você apresentar 10 reuniões. É isso, você tem que colocar uma pessoa por reunião, então às vezes tem um espaçamento. E o mal é mais as visitas, por exemplo. Para o aprendiz virar companheiro, ele tem que ter 15 visitas. 15 visitas, você visitar 15 lojas é muito, pô. É muito, muito mesmo. E assim, E às vezes de tem 15 um em 15 tempo. dias, né? Se você fazer toda semana, cada semana você estava em uma loja diferente. E aqui não tem loja nenhuma. A gente tem que ir para Canavieiras. Inclusive, a loja de Canavieiras, volto aqui a falar, foi fundada por Marechal Deodoro da Fonseca. Na carta constitutiva deles, tem lá. Porque ele, na época, ele ocupava um cargo grande lá dentro. Inclusive, a República do Brasil ocorreu por uma discussão maçônica que teve. Ah, aquele negócio do livro de história, não, porque não. Foi bem assim, não. Outra coisa interessante, que não tem quase nada a ver com isso mesmo, mas as cores do Brasil não representam o ouro, a floresta, blá blá blá, não. É a bandeira das famílias imperiais que residiam no Brasil. E aí, tanto que a bandeira monárquica é igual à nossa. Que Isso é na interessante. verdade o Brasil teve esse momento imperial, né? E se você for ver esse momento imperial, ele realmente, agora conhecendo os pontos que o senhor trouxe acerca da maçonaria, ele realmente traz impactos bem contundentes. O imperador lá no Brasil, na época, a maçonaria falou, rapaz, esse cara pode ser um maçom. Vou pegar Gente ele, boa. Chamou ele e falou e tal, bora apresentar ele em loja. Falou, apresentou. Então, a gente vai iniciar ele e vai levar ele ao grau 33. Ah, a galera falou, não, aí já assim. vamos com calma, não é bem assim não. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí Marechal Deodoro falou, rapaz, não concordo com isso aí não. Quer dizer, todo mundo aqui estuda, os aprendizes aqui, uma labuta de anos e anos para ver se torna companheiro, pelo menos. O cara vai entrar agora em 33? Não. E aí teve aquele racha dentro da maçonaria do Brasil, que resultou depois na proclamação da República. Isso é, isso é um fato que é interessante de conhecer, que é histórico, né? Se a gente for ver, a maçonaria ela é vinda de fatos históricos, né? Sim. Lá no antepassado e tal. A maior catedral do mundo, que eu falei, foi construída pela maçonaria, a Catedral de Santa Helena.